quando eu faço caixinha de pergunta no Além do CNPJ, eu falo assim, cara, você tem que fazer um planejamento tributário, porque você tem que fazer um processo de, através de elisão fiscal, conseguir economizar impostos e tudo mais. E essa palavra sempre gera um problema lá para a internet, porque muita gente não sabe como funcionam o mundo tributário e nem o teor das palavras. E como eles ouvem algumas vezes evasão fiscal na TV Globo, eles acham que eu estou falando alguma coisa lá errada. Qual é a diferença de elisão fiscal e evasão fiscal? Existe diferença? Qual é a diferença? O que é cada uma das coisas? Dá um overview aí pra gente. Ricardo, vai lá, Ricardão, para você falar um pouquinho. Cara, elisão fiscal pode, evasão fiscal não pode. Ou seja, evasão fiscal é crime, elisão fiscal é planejamento tributário. Então, de uma forma bem simples, elisão fiscal é você utilizar todas as artimanhas e os subsídios que a própria lei te beneficia para você pagar menos tributo, gerar menos tributo, ser mais competitivo e, às vezes, ganhar o dinheiro que você não consegue ganhar. Eu, por exemplo, utilizo as técnicas de elisão fiscal, as técnicas de planejamento tributário, porque quando eu sou acionado para uma empresa que está passando por crise e já tem um acúmulo de passivo tributário grande. Sim. Então, qual que é a minha missão? A minha missão é fazer um planejamento tributário, é realizar um estudo tributário, tá? Às vezes com 1, 2, 3 CNPJ, dentro de um grupo econômico ou não, isso é caso a caso. Muitas não vezes, tem uma receita de bolo, né? Não tem uma receita de bolo, é um trabalho totalmente customizado, muitas vezes com uma empresa no lucro real e de repente uma outra no lucro presumido e tal. Isso é customizado caso a caso, utilizando as leis. A partir do momento que a gente faz um planejamento tributário internamente, a gente utiliza um jurídico para validar. Muitas vezes é o DICISTO, porque o DICISTO é tributário de diversos clientes meus, para validar ou não. E daí para frente a gente faz um trabalho, consegue otimizar esses desembolsos com tributo e deixar a empresa ok, né? Não com dinheiro suficiente para pagar de uma vez o passado, mas consegue deixar com o resultado no final ok, que é o que nós já falamos outras vezes. Qual que é a minha missão? Transformar a empresa no mês a mês, geradora de caixa, independente do valor. Ah, mas eu tenho 10 milhões de dívida tributária. Esse é um outro papo. Aí eu aciono um advogado especialista. Doutor, estuda como que nós podemos alongar essa dívida aqui abaixo da sobra, que é a minha capacidade de geração de caixa, tá? Só que tudo isso é elisão fiscal. E elisão fiscal, aí tecnicamente eu vou pedir a ajuda dos... A elisão fiscal é dentro da lei. Exatamente, né? Você cria um planejamento tributário, um planejamento societário, tudo com fundamento legal, né? Ao particular... Pode haver questionamentos? Pode haver questionamentos, claro que pode. Mas nós temos... Você se fundamenta. Fundamentos para apresentar uma defesa e validar aquilo que nós fizemos, né? Que nós não, que o Ricardo faz, que ele faz muito bem, por sinal. Eu brinco que é interessante o meu trabalho com o do Ricardo, nós nos conhecemos por acaso, né, Ricardo? Em um cliente. Em um cliente, e ele me Graças a um passivo tributário enorme. Era um BO que vocês dois estavam lá resolvendo. Eu fui contratado para resolver o presente, mas tinha um advogado resolvendo o passado. Sim. E eu estava lá resolvendo o passado, aí nós nos conhecemos aí. E aí casou muito interessante o nosso trabalho, por quê? Porque o nosso trabalho é a administração de passivo tributário. O nosso escritório trabalha muito com passivo tributário. A gente faz essa administração judicialmente e até administrativamente. Só te cortando, o que é passivo tributário? Quando você fala passivo tributário? Dívida tributária. Empresa endividada. Imposto. Empresa endividada. Nosso escritório tem uma empresa lá, claro, não estou citando o nome, não posso falar. Por exemplo, o nosso maior devedor tributário tem 130 milhões de tributo. 130 milhões? É um grupo que deve 130 milhões. De imposto? Tem 320 execuções fiscais que nós advogamos. Tá que pariu, bicho. E nós estamos advogando nessa empresa desde 2012.
E não é uma dívida recente, né? Não. Porque eu conheço a empresa. Então, é uma dívida de muitos e muitos anos. A empresa está viva, hoje com um trabalho que no mês a mês ela é capaz de pagar os seus desembolsos e há uma administração do passado Passivo. com tudo isso aí. Posso fazer uma pergunta assim, se não puder, por sigilo, apesar que a gente tá falando o nome da empresa, quanto ela fatura, em média? 8 milhões. Então ela nunca vai pagar essa dívida, cara. Não, é impagável. É impagável. Impagável. O cara chegou num nível... Depende, pessoal. Não. Depende. Quando a gente alonga, e se você fala assim, É impagável. nasceu meu filho, Tá nasceu minha filha, quando ela fizer 15 anos, você ainda tá pagando, né? Puta que Mas pariu. quando você alonga e você faz um trabalho, ela... Deixa eu já entrar num mérito aqui, não querendo te cortar, É. mas é impagável. E aí? Esse cara não quebrou por quê? Como não quebrou? Porque ele administra o passivo. Então é possível você dever tributo pra cacete a um nível impagável E não quebrar. e não quebrar? Sim. Até porque a fazenda pública, ela não pode pedir a falência. Ela pode te executar. Perfeito? O que Então, é executar? ela pode te cobrar a dívida. Achei Processar. Pode processar. Processar. Ela pode processar. Sujar teu nome. Suja. Ela vai fazer a CDA, vai protestar a CDA, vai entrar com execução, vai tentar penhora online, vai tentar penhora de faturamento, vai tentar todos os meios possíveis. Então ela vai tentar bloquear tua conta. Vai Pegar tentar direto bloquear. na fonte Vai tentar bloquear sua conta, vai tentar. E você vai fazer o quê? Você vai apresentar defesa, você vai pegar um ponto que está errado, uma situação. E há diversos Ah, pontos Mas errados. eu disse isso. Pô, o governo tá te cobrando. Como ele vai cobrar errado? O cara não erra. Mas isso não é verdade. Ouso divergir novamente. Eu vou dizer para você, o governo erra e erra Muito. muito e de Cobra maneira errado. propositada até. Proposital. Sim, não há lealdade. Peraí. Tá falando que o governo cobra errado imposto do empresário de maneira proposital. Sim. Ele sabe que é inconstitucional. Leis inconstitucionais sempre foram criadas. É a letra miúda do marketing? É. Vai ter alguém questionando, mas se paga. Vai. Senão, essas teses todas tributárias não chegariam até o STF e o contribuinte teve uma recente, o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Quantos anos o Estado ficou cobrando isso? O Estado que eu quero dizer é o seguinte, Sim. né? O Estado, que eu digo, a União Federal ficou União. cobrando isso e discutindo isso no juízo e no final era inconstitucional, E aí quem vai atrás? Pouquíssimos para restituir. entendeu? É isso. Cara. Passaram-se décadas discutindo isso.